Muito bem, o Fabrício Nois que já está por aqui para a gente continuar girando pelo mundo, não é, Fabrício? Bom dia. O Pentágono confirmou a realização de um ataque em Bagdá, capital do Iraque, ontem, quinta-feira. 3 pessoas ligadas a milícias foram mortas. Queria que você explicasse para a gente o que é que isso significa, um pouquinho mais dessa história, Fabrício. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia, todos que acompanham o Jornal da Manhã. É uma situação muito tensa no Iraque nesse momento, Rafael, e em todo o Oriente Médio. Bom, segundo informações do Pentágono, quem morreu foi Mushtaq Jawad Kazim al-Jawari, líder de uma milícia xiita pró-Irã, conhecida como Harakat al-Nujaba. O Mushtaq era acusado de planejar e realizar ataques contra bases americanas, tanto no Iraque quanto na Síria. Só para se ter ideia, desde 7 de outubro de 2023, quando começou a guerra entre Israel e Hamas, lá na faixa de Gaza, foram mais de 100 ataques a bases americanas nessa região, entre Iraque e Síria. 115, ali 110 mais ou menos. Uma pessoa morreu, um civil, e outros 65 militares americanos acabaram feridos, mas representam um ataque ali, de fato, aos Estados Unidos, ao poder americano naquela região. E por isso, os Estados Unidos já chegaram a lançar um contra-ataque a milícias que estavam por trás dessas operações. Houve também ataque à embaixada americana em Bagdá, capital iraquiana, e, portanto, essa reação americana que confirmou um ataque ontem com drones em Bagdá, matando, então, Mushtaq, acusado de ser aí o líder, o responsável dessa milícia. O que acontece? A gente tem, nesse momento, 2.500 soldados dos Estados Unidos no Iraque, outros 900 na Síria. É uma região muito militarizada e a gente está falando aqui, Rafael, quando a gente fala desse caso especificamente, é um perigo, um risco que a gente vem destacado há muito tempo, do espraiamento do conflito que começou ali localizado entre Israel e Hamas, com a invasão do Hamas no território israelense em 7 de outubro, a resposta israelense na faixa de Gaza e aí aquele risco de entrar em novos atores, e isso está acontecendo em pequena escala, não necessariamente ligados a esse conflito a nível direto, mas indiretamente sim, e podendo gerar uma repercussão maior. Então, além desse caso que a gente viu agora no Iraque, que o Pentágono confirmou, houve o ataque do Estado Islâmico lá no Irã na última quarta-feira, com mais de 80 mortos, a gente destacou a reportagem da Malu Bakari, inclusive. Também no Líbano, o ataque supostamente atribuído aí a forças de Israel, que matou o número 2 do Hamas, que estava próximo da capital Damasco, lá, da capital Beirute, perdão, no Líbano, mas também no Iêmen, com mortes de rebeldes Houthis, com contra-ataques americanos contra rebeldes Houthis do Iêmen, ali no sul da Península Arábica, e também na Síria, onde um bombardeio israelense no final de dezembro matou um oficial da Guarda Revolucionária do Irã. O Irã tem muitas tropas ali espalhadas também, tanto no território iraquiano quanto no território sírio. Isso mostra que em pequena escala esses conflitos já têm se espalhado e pode provocar de fato um temor ainda maior nessa região. Fabrício, eu queria continuar nessa região do mundo para a gente voltar um pouquinho para o conflito provocado pelos atentados terroristas do Hamas lá no dia 7 de outubro. Israel apresentou algum plano, já tem alguma ideia para o que fazer com a faixa de Gaza no pós-guerra, como a gente está dizendo? Apresentou sim. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, falou sobre isso ontem e deve apresentar hoje, de fato, ao gabinete de guerra israelense um plano mais detalhado para o governo sobre o que será feito com a faixa de Gaza depois da operação de Israel. Primeiro, Yoav Gallant falou que o exército israelense está passando, de certa forma, por uma nova fase da sua operação na faixa de Gaza, com ataques mais localizados, mais específicos na região norte ali da faixa de Gaza e ainda buscando líderes do Hamas na região sul, mais próximo ali da cidade de Khan Yunis, também na cidade de Rafah. A partir daí, é aquilo que Israel já havia prometido quando a guerra começou, quando o conflito começou, que a terceira fase, como eles descreviam, desse conflito seria a retirada das forças israelenses
israelenses, porque o país não tem, ou pelo menos oficialmente diz não ter interesse em controlar a faixa de Gaza ou retomar o controle da faixa de Gaza, melhor dizendo, após a guerra. A gente lembra que até ali 2005 havia uma presença militar permanente, fortíssima de Israel na faixa de Gaza. Israel retirou a sua participação completamente naquele ano. Depois o Hamas acaba assumindo o controle, mas segundo Yoav Galan, há um plano para que, a partir da retirada do exército de Israel da faixa de Gaza, quando todos os líderes do Hamas forem eliminados da região, será então instituída uma nova administração naquele território, no enclave palestino, uma administração que será palestina e que não terá participação civil de Israel. Eu vou até abrir aspas aqui, porque falou o Yoav Galan, é o seguinte: habitantes da faixa de Gaza são palestinos, entidades palestinas vão se encarregar da gestão com a condição de que não haja ação hostil ou ameaça contra o Estado de Israel. Bom, essa fala do Yoav Galan vai contra o que o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, sugeriu nesta semana, na última segunda-feira. Ele tinha pedido um retorno dos colonos judeus, os colonos israelenses, à faixa de Gaza e uma espécie de um incentivo para que os palestinos saiam dali e partam para outro lugar. Essa questão está gerando muita discussão, porque, de fato, poucas pessoas ou poucos países teriam interesse em assumir o território da faixa de Gaza, o controle desse território, que é um território com problemas, a gente sabe dos problemas de segurança, claro, a instalação de grupos terroristas, mas que a nível socioeconômico é um grande abacaxi. É uma população pobre, quase miserável, uma população muito jovem. Então, o próprio Egito não quer assumir aquela região, o Egito que faz ali fronteira com a faixa de Gaza, não quer a entrada dos habitantes de Gaza no seu território. Isso tudo ainda vai dar muito pano para manga. É um plano que, segundo o Yoav Galan, está bem detalhado, mas ele ainda não explicou muito bem os pormenores, os detalhes desse plano. Valeu, Fabrício. A gente volta a conversar sobre os assuntos do mundo já já.